E todos os dias nós temos o prazer de receber um convidado especial aqui na bancada do nosso Jornal da Manhã da Jovem Pan. E hoje vamos receber a Grey Lopes, que é empreendedora há 12 anos. A Grey é fundadora da Valentinas e também da Gaia Luz Joias, sendo uma entusiasta, né, por autoconhecimento e também por espiritualidade. É treinadora e mentora de mulheres e vive a própria transformação a partir da metodologia e de produtividade clínica e design de novas economias. Foi fundadora também da Promobook e atuou aí como marketing de experiência por cerca de 10 anos. Grey, muito bom dia para você. É um prazer tê-la conosco aqui no Jornal da Manhã. Tudo bem? Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, Grey. Principalmente para trazer um tema tão importante, né, que é sobre empreendedorismo feminino e incentivar aí cada vez mais mulheres a assumirem as lideranças da sua vida. Então, muito obrigada aí. Que bom. Além de publicitária, também ela é Master Coach Golden Belt, né, pela Florida Christian University, atuando, né, há 4 anos como líder de movimentos de empreendedorismo feminino. E é já nesse tema que a gente já começa o nosso bate-papo. E eu já te pergunto o seguinte, Grey, tá vendo assim um cenário mais promissor para a mulher no mercado de trabalho, principalmente na área de gestão? Principalmente lideranças, né? Porque a mulher ela tem muito essa habilidade de trazer mais cooperação, empatia, né? De utilizar as pessoas, né, ao seu favor também. Então, cada vez mais a gente percebe que não é sobre, eu não vejo que é muito sobre as oportunidades que são dadas, mas principalmente as mulheres trazerem esse empoderamento a partir delas mesmas, né? De assumirem essas lideranças, de fazer aquilo que elas amam, né? De olhar para a sua carreira, para a sua profissão, para os seus sonhos e realmente fazer um primeiro passo em direção a isso, né? E como é que tem sido, Grey, esse primeiro passo, o incentivo necessariamente para essa tomada de decisão? Porque historicamente a gente sabe que a mulher sempre teve numa posição que ela não gostaria necessariamente, né? Com o avanço das últimas décadas, com a questão do empoderamento feminino, o empreendedorismo, né, a participação cada vez mais das mulheres, mais grupos acabam incentivando essa participação feminina e tudo mais. E é sempre desafiador, como você já explicou, o primeiro passo. E aí, como é que se dá o primeiro passo, hein, para as mulheres que nos ouvem nesse momento aqui na Jovem Pan? Perfeito. O primeiro passo, eu vejo que é conseguir olhar, né, de uma forma macro para a sua vida, porque a mulher sempre ela esteve numa posição, diante da questão da maternidade, de vários outros fatores, numa posição muito no núcleo familiar. É como se a mulher ficasse dentro de casa e o homem fora para poder trazer o sustento, e isso já vem mudando há muito tempo, né, com cada vez mais oportunidades, as mulheres se tornando executivas, né, assumindo lideranças nas empresas. Começa muito por isso, e principalmente por conta da maternidade, muitas também acabam utilizando essa questão de ser mães justamente para aproveitar esse momento e ter mais flexibilidade. Então vem aumentando muito o empreendedorismo feminino pós-maternidade, e isso faz com que, e até vindo também de um cenário pós-pandemia e tudo, faz com que as pessoas repensem as suas trajetórias, né? E eu começo a refletir, será que eu faço aquilo que eu amo? Ou será que eu tô só trocando meu tempo por dinheiro? Né? Então é dentro desse pensar, né? Será que eu tô só trocando meu tempo por dinheiro? Ou será que eu tô realmente fazendo aquilo que faz sentido, utilizando os meus dons, aquilo que eu sei fazer? A gente chama muito sobre arte única, né? De qual que é a tua arte única, qual que é o teu propósito. E cada vez mais isso vem sendo falado e as mulheres vêm se questionando se realmente o que elas fazem é o que elas gostam de fazer, né? Então esse caminho para o empreendedorismo ele vem sendo uma grande alternativa para que essas mulheres possam aí cada vez mais fazer aquilo que elas amam e se empoderar, né? Isso não só mulheres, todos, né? Mas a gente está trazendo a pauta feminina justamente por conta dessa questão, né? Da maternidade, pós-maternidade, mas também todo esse cenário mais favorável às lideranças femininas. Bacana. 7h19, não perca a sua hora, 7h19. Grey, durante as tuas palestras, né, os teus vídeos, os teus encontros com as pessoas que te seguem, que acompanham o teu trabalho, você deve receber muito feedback, né, tanto positivo quanto negativo, no sentido de que há muitas barreiras ainda para serem quebradas, né? E aí eu te pergunto, quais são, nesses feedbacks, os maiores problemas e as maiores barreiras relatadas por outras mulheres? A gente sabe que ainda existe muita... como se a mulher ela tivesse que se colocar num lugar, a gente ouviu até esses tempos,
alguns atos machistas de a mulher é mais executora, o homem é líder, né? Então a liderança não vem da mulher. E isso a gente ainda vê, acaba sendo até retrógrado no tempo que a gente vive hoje. Mas eu percebo que as maiores barreiras realmente não são nem hoje, não são nem externas. Elas são muito mais em relação a uma crença coletiva. A gente fala muito sobre a síndrome da impostora, que é quando a mulher ela não se sente pronta, é como se ela tivesse sempre aquela culpa, aquela carga, onde ela tivesse que provar para uma sociedade que ela é boa, e aí essa de querer provar se torna algo muito pesado, né? Eu preciso provar. Então, para eu provar, muitas vezes eu vou agir na força, e é por isso que muitas pessoas acham que feministas são aquelas mulheres que estão indo contra os homens, né? Mas é porque é como se ela estivesse querendo provar o tempo todo que ela é boa, e aí para isso ela precisa falar mais alto. Então, isso acaba sendo um tema também muito que está muito em foco agora, que é a síndrome da impostora, justamente para que a mulher entenda que ela não precisa provar nada para ninguém, que ela pode simplesmente fazer, né, por ela, e na medida que ela vai fazendo, ela vai crescendo, vai evoluindo, ela não precisa estar ali no lugar de provar algo, né? Ô Grey, agora, como mudar essa realidade, né, como você acabou de dizer, dessa questão da crença coletiva? E aí, já emendando a pergunta, é o seguinte: qual é o papel de toda a sociedade neste momento? Porque a gente sabe que a sociedade é uma grande engrenagem, cada um tem lá a sua participação, né? E a gente precisa vencer vários desafios. E quando tem esse desafio envolvendo a mulher também, acaba sendo dever de toda a sociedade. Qual é o papel do homem, da mulher? Como é que se trata esse tema até mesmo na educação, para que daqui 10, 15, 20 anos a gente tenha uma realidade diferente em relação a essa questão da crença coletiva, hein? Perfeito. Cada vez mais a gente vê oportunidades, né, vagas e até cotas, né, para muitos lugares, para que a mulher possa cada vez mais ser incentivada, talvez por uma sociedade, para que ela assuma esses cargos. A gente vê isso, por exemplo, na política, cota feminina, 30%, e aí às vezes tem mulheres que falam assim, nossa, mas para que uma cota? Para que isso e tal, né? E são incentivos que acabam acontecendo para que a sociedade puxe cada vez mais a mulher para esses lugares. Você defende que tenha cota, então? Que mantenha a cota? A cota, ela é necessária por um tempo, eu acredito. Acho que não vai ser sempre. Mas talvez isso seja um chamado, seja algo que chame essas mulheres para que elas se movam em direção a esses cargos de liderança. Porque talvez existam alguns ambientes em que sejam muito masculinos, né? E já por natureza, acaba sendo um senso coletivo, vamos chamar mais homens, vamos colocar mais homens. A partir do momento que existe um incentivo da sociedade para que mais mulheres possam assumir esses cargos, mas elas também vão gerando esse movimento. E o movimento, ele acaba acontecendo quando a gente tem referências, né? Então, se eu tenho referências, por exemplo, de mulheres que estão assumindo mais cargos políticos ou estão assumindo mais cargos de lideranças nas suas empresas, automaticamente ela também fomenta que outras mulheres e convida outras mulheres a se mover. Então, o movimento é por isso. Eu não acho que isso vai ser para sempre, eu acho que é uma transição que a gente está passando, né? Mas que é uma transição necessária para que cada vez mais a gente consiga aí ter igualdade, né? Muito bem. Ainda pegando um pouco desse gancho da tua resposta, a gente sabe que na área política, né, tá tendo aí uma forte tendência da mulher ganhar cada vez mais espaço. E aí eu te pergunto, né, você falou dessa questão do movimento da mulher na política. O que está motivando essa participação maior da mulher? Eu acredito que muito a habilidade de gestão, principalmente em relação às pessoas. Não é que o homem não tenha, mas é natural que a mulher ela tenha essa empatia. São características de uma energia feminina, né? Por exemplo, a cooperação, né? Trazer união, né? Trazer mais acolhimento, mais amor. E isso eu estou falando de uma energia feminina. Não estou falando só de mulheres, não é sobre mulheres ou homens. Então, quando a gente começa a trazer mais essa energia feminina para qualquer empresa, a gente pode perceber um ambiente em que a gente tem 50-50, ele é diferente de um ambiente totalmente masculino, um ambiente totalmente feminino. Então, isso também faz com que aconteça mais esse desenvolvimento humano, né, e que as mulheres também tenham mais esse preparo para liderar. Ela já tem isso naturalmente, porque uma mulher que já tem a mulher, ela já traz a vida, né? Então ela já é mãe, ou seja, ela já tem isso naturalmente, e agora ela pode também fazer isso nos outros ambientes, né? Levar essa energia feminina para outros ambientes. Certamente, né? Como você falou, né, Grey? É um período de transição necessário, já tem avanços,
desafios vão continuar, mas a presença feminina em todos os setores cada vez mais fazendo a diferença. Grey Lopes, obrigado pelo bate-papo ao vivo aqui na Jovem Pan Joinville, os microfones sempre à sua disposição, em volta e outras oportunidades para a gente comentar, né, sobre esses assuntos que envolvem toda a sociedade, não necessariamente só apenas as mulheres. Muito obrigada a todos e um excelente dia. Muito obrigado, até uma próxima.